Bom dia a todos e aqueles que estão assistindo em casa. Realmente uma lição muito preciosa, né? Os irmãos que confeccionam essa revista, graças a Deus, Deus tem capacitado a eles. E vamos lá. A lição começa em Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 26. E mostra ali a degradação da religião. Bom, era o outro mesmo. Vemos ali uma diferença muito grande e parece que é nos nossos dias atuais que está acontecendo isso também. Vemos aqui na introdução o milagre de Pedro e João, mas mais interessante, quem fez esse milagre? Deus. E quem leva a fama? Exatamente. E os sacerdotes daquela época, era tipo uma religiosidade que é hoje. Você tinha que ir no templo para adorar o Senhor. Hoje não é mais assim. Hoje o véu foi rasgado de cima a baixo, na nossa casa, no trem, no ônibus, em qualquer lugar nós podemos adorar o Senhor. Mas temos uma ordenança. Qual a ordenança? Todo primeiro dia de semana. Fazer isso, memória em mim. Podemos fazer nesse local. Podemos fazer na nossa casa? Se não tiver um local? Podemos fazer. Só não podemos fazer uma coisa. Ué. De deixar de fazer. Quando voltamos a uns anos atrás, 3 anos atrás, se eu não estou enganado, na pandemia, foi isso? 5 anos já? 5 anos atrás. Passando para 6 anos. Então, qual foi o motivo que nós não podíamos fazer a ceia na nossa casa? Tinha uma coisa que tudo bem. A palavra de Deus fala, onde 2, 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Mas se um estiver reunido no nome do Senhor, ele estará. Não existe mais essa separação. Nós temos o privilégio de se reunir. Nós temos o privilégio de se reunir dentro da mata, numa cachoeira, em qualquer lugar, em nome do Senhor. Não tem nada que impeça isso. E aqui a religião em si, os sacerdotes daquela época, impedia isso das pessoas, como posso ver, os mendigos de hoje, os que não tivessem nenhuma condições, de entrar no templo. E hoje isso acontece? Acontece. Mas de que forma acontece isso hoje? Muito bem. E aí, o que mais? O que mais, irmãos? Vou falar com o Batista então. Batista, quando você vai lá no teu banheiro, tem um espelho lá. Você vê quem no teu espelho? Mim mesmo. Certo? Mas o mundo tem que ver quem quando vê lá você? Cristo. E as pessoas não vê mais Cristo. Exatamente. As pessoas ali tinham essa religiosidade de ir num templo, mas o Senhor não estava mais ali. Em muitos lugares se proclama o nome do Senhor, fazem tudo certinho, mas o Senhor não está mais ali. Mas tem testemunha fiéis? Tem testemunha fiéis. Mas quando as pessoas desse mundo não vê mais Cristo em nossa vida, há uma barreira, há uma separação. O mundo quer ver a diferença na nossa vida e não mais uma religião. Não mais uma camisa bonita, uma calça bonita, um sapato bonito, cabelo cortado, nada disso. Ela quer ver a transformação que Cristo fez. E o que acontece aqui?
Pedro e João, falando. Quando ele chegou à porta lá para entrar, o que o aleijado falou? Falou assim, vamos lá. Este milagre é o primeiro da era apostólica. É bem comum vermos pessoas miseráveis na entrada dos templos. Vidas destruídas para mais variadas circunstâncias. Não lhe é estranho que esta população de necessitado frequentasse a casa de Deus e nunca tinham seus problemas resolvidos. Oba! Vamos lá então. Por que não tinha seus problemas resolvidos? Porque não podia entrar. Mas tem outra coisa ainda. O Senhor não habita em religiosidade onde existe pecado. Há uma separação muito grande. Se nós vemos hoje, há um esfriamento. Mas por que desse esfriamento? Por que dessa estagnação no nosso meio? No nosso meio que se fala evangelho. Pô, vamos ficar então até amanhã aqui. As pessoas querem viver uma vida que não se condizem. Prega uma coisa e faz outra coisa. Os sacerdotes ali, por que eles mataram Jesus Cristo? Porque eles não queriam perder o quê? O privilégio do povo romano, da nação romana. Vão crucificar Jesus Cristo antes de Pedro, antes de João, outros fazer milagres. Fez vários milagres. Vários milagres. E o que aconteceu? O que o Caifás falou? E vai vir o povo romano e vai tirar nossos assentos daqui. Dessa maravilha que nós temos. Então, vamos matar ele então. E os sinais já falam sobre isso. Que o Messias ia vir e ia fazer vários sinais. Vários sinais. E comprovou. Mas eles tinham que matar o quem? Jesus Cristo. Mas isso está escrito na palavra de Deus. Queria ser morto por nossos pecados. Pode falar. Então, exatamente. Exatamente. Batista, exatamente isso que a lição está falando. E muitos desses irmãos que são fiéis ao Senhor, o que acontece? Eles mesmos são perseguidos dentro da igreja. Não é os de fora que perseguem, não. Os próprios decisões que às vezes tomamos, não, isso está errado. Temos que seguir a palavra de Deus e falar isso. Não, mas não é mais assim nesse tempo. Não é mais assim nesse tempo. Mas quando você se mantém fiel àquilo que a palavra de Deus fala e não pregador, não, vamos conferir. Os bereanos falam, quando pregavam, o que eles faziam? Conferiam se estava certo. Se estava certo, não, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar mal com o Batista. Vou ficar mal com a Tissa. Não, não é ficar mal com a Tissa nem com o Batista. Nós temos que seguir o quê? A palavra do Senhor. Aquilo. O manancial de água viva. O manancial de água viva. Por que a igreja tanto cresceu no nosso princípio? Porque esses irmãos do passado, não só no nosso princípio, faziam o quê? Seguiam o que estava na palavra de Deus. É isso que nós temos que seguir. Não que eu falo, não que o Batista fala, nem que o Guilherme fala. Se ele fala, vamos conferir na palavra de Deus. É isso, é isso. Ah, mas todo mundo vai ficar de mal contigo. Não importa.
Pode ficar. E a nossa vida espiritual, como da igreja, vai o quê? Se afundando. Fica se estagnado. Por exemplo, até um tempo atrás, nós vimos muitas conversões. Não é mentira? Em todo lugar, você vê conversões. Opa, beleza. E ainda existe conversões. Mas por que dificilmente essa raridade de pessoas tomar uma decisão? E quando toma a decisão, ela não cresce. Logo se afasta. Será que foi uma conversão genuína? Não podemos julgar. Mas será que é uma conversão genuína? Vamos botar na prática objetiva. Quando nós estamos no mundo, não somos filhos de Deus, aí nós tomamos uma decisão. Aí lemos na palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, como temos que ler diariamente, toda hora, orar. Aí descobrimos lá em Apocalipse que se nós não tivéssemos tomado a nossa decisão, aonde nós íamos passar a nossa eternidade? No inferno, no lago de fogo, no tormento eterno, diariamente. Pá, se nós lemos isso e não valorizamos isso, tem alguma coisa errada. Ah, não. Aí vou ter uns porém. Eu estou doente. Estou com uma dor de cabeça terrível. Ah, mas eu vou assim, para mim chegar lá, para as pessoas verem que eu estou. Aí você está errado. Estou com um problema na família. Não. Tem que tratar da minha mãe, tem que tratar do meu pai, tem que tratar dos meus filhos. Não. É uma coisa. Agora, quando você tem o privilégio de estar aqui reunido, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, lembrando o que Ele fez por nós, aí é uma incoerência muito grande. A igreja primitiva, o que acontecia com a igreja primitiva? Vamos lá, pessoal. Todos os dias. Exatamente. Isso durou um pouco tempo. Exatamente. Mas por que durou pouco tempo? Volta de Cristo. Vamos lá, eles vendiam suas propriedades e dava para repartir para todo mundo, porque eles ansiavam a volta de Cristo. Na lição aqui, a rainha falou para não fugir do... A lição aqui mostra isso muito claro. A religião, ela escraviza a pessoa. Como, no segundo tópico, a religião, do segundo parágrafo, estava corrompida em todas as esferas. Oba, ó. Do lado de fora estavam necessitados, enquanto no lado de dentro estavam os ladrões. Os ladrões. Isso nós vemos claramente aí. Nós vemos na reportagem, nos vídeos aí que passa aí, os escândalos que acontecem. Eu fico pensando aqui em Itaperuna, é uma cidade pequena, aí, isso não tem nada a ver aqui, mas quando a pessoa pede para você dar os 10%, né? Você tem que dar 10%, aí fala aquele texto de Malaquias lá, e fala lá, e bota o medo da pessoa para trazer o dinheiro. A pessoa não tem nem que comer, às vezes. Imagina, um salário mínimo. Você tem que pagar água, luz, gás, remédio, tudo isso. Não é que a gente não tem que ofertar, não, a gente tem que ofertar. Mas você jogar um jugo pesado em cima da pessoa, escravizar a pessoa e fala logo assim, se você não der, você vai para o inferno, o devorador vai tirar tudo da tua vida.
Eu sei disso porque um senhor já foi lá em casa, chorando, gritando, passando mal, e falou que estava 3 meses sem pagar o dízimo. Mas não existe aqui isso. É dádivas, oferta, aquilo que você sentiu no coração, não uma obrigação, não fazer medo às pessoas. E isso, esses religiosos que tem hoje em vários lugares do mundo, fazem isso. E embora. Aí ele falou que depois. Não, mas isso aí, você vê que a ganância do ser humano, e tanto que nós ganhamos disso, sabe por quê? Eles falam que vão, promete bênção do Senhor. O Senhor nunca falou isso, ele vai te dar condições. Se é essas bênçãos, por que ele perde dinheiro? Não, vem para cá que vai ter a campanha da prosperidade. A tua firma vai crescer. Ué, mas você fala isso para as pessoas, isso tem que ser o contrário, viver nele mesmo. Uma pessoa bem conhecida no meio evangélico, bem conhecida, passa na televisão, só vou dar um. Ela usa um chapéu bem grande. Ela tá fazendo um comercial, ela fala que tava lá, quem já viu o programa dele, eu até acredito, como o Batista falou, que há pessoas salvas lá, em qualquer lugar há pessoas salvas, ele fazendo propaganda de remédio. Cara, é só a pessoa ver, cara. Nós não temos poder nenhum, nós temos o privilégio de o quê? De orar para as pessoas. Mas aí também tem uma coisa nossa, Batista. Desculpa. Nossa, como cristão. Nós conferimos na Bíblia. Se conferisse, a gente falou, não, isso está errado. Não é que é errado você dar o que você propôs. Isso é da tua vontade. Mas ninguém pode te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Ladrões, vamos lá. O eunuco da rainha de Candace foi a Jerusalém para a adoração, que era o centro religioso da época, e disse a Felipe, o evangelista, que lá não havia quem explicasse as escrituras. Não existia. Se não existia quem explicasse a escritura, é mais fácil o quê? De fazer o quê? Enganar. Quando o Felipe explicou a escritura dele, ele falou o que para o eunuco? Ele não falou um estudo, não. Ele pregou Cristo. E esse eunuco fez o quê? Aceitou Cristo. Porque o maior milagre aqui não é curar um homem coxo ou cego, nem nada disso. O maior milagre é a salvação da alma, da pessoa. Esse é o maior milagre que existe. Deus pode curar? Pode. E curou várias pessoas. Paulo foi usado, até ressuscitou um jovem que caiu lá, ressuscitou. Mas se você chegar lá em Timóteo, por isso que falta a leitura. Lá em Timóteo, você vê que esse mal de cura já tinha cessado. Por que tinha cessado? Exatamente. Toma um pouco de vinho. Deus pode curar? Deus pode curar uma pessoa que está cega? Pode. Não é impossível. Isso, para Deus nada é impossível. Mas isso se cessou naquele tempo já. Por exemplo, claro, o nosso irmão Walter
Ah, esqueci. Não. O que tá paralítico. Walter Gonçalves. Ele andava. Ele veio até aqui na Cidade Nova, se não estou enganado. Não foi na Cidade Nova? Foi sim. Eu estava até lá e todo esse dia. Estava a família dele lá, o rapaz lá, estudando. Ué, ele é crente do Senhor Jesus Cristo, ué. Por que ele não foi curado? Mas ele já foi curado. Aonde está a cura dele? Quando ele se entregou a Jesus Cristo, esse corpo doente nesse mundo vai ser revestido um corpo incorruptível. Vai ter um corpo perfeito igual o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas partem com várias doenças? O meu padrinho de casamento aqui, há 25 anos atrás, e alguns dias, ele morreu de câncer. Um rapaz novo. Devia ter com 28 anos. O Batista até conheceu ele. 28 anos. E ele falou lá, para nós lá, uma vez que estava na casa dele, falou assim, não, eu estou orando o Senhor. Mas eu sei, ele falou assim, a gente estava fazendo era aniversário dele, ele estava conversando, ele já estava muito mal mesmo, muito mal. E ele falou assim, cara, eu não perco a minha esperança. Porque eu sei, se eu morrer agora, eu vou para o descanso. Eu oro ao Senhor para me curar, mas se não for para me curar, amém. Porque a minha esperança não é esse mundo, não é os religiosos desse mundo, mas é Cristo. Porque o foco principal do Senhor é a salvação da alma. Então, segundo parágrafo, agora, dinheiro ou cura? Certamente que a condição física desse homem não lhe permitia trabalhar e esmolar. Isso se tornou uma questão necessária para a sobrevivência. É triste para nós dizer trágico, ver ainda muitos mendigando à porta da casa de Deus, quando na verdade deveriam encontrar fartura e solução. Fartura e solução. Qual é essa fartura e qual é essa solução? Salvação de Jesus Cristo. O Senhor fala, no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque quando nós pensamos nesse mundo, ele nos prende aqui. Mas quando nós pensamos nas coisas de cima, nós se prendemos lá. Se nós não se prendemos lá, nós vamos ser derrotados nesse mundo. Se nós pensarmos que vamos ficar aqui bem, não vamos ficar bem. Até ontem, estou falando ontem, há 60 anos atrás, eu tinha 1 ano. Nós estamos aqui, nascemos de minutos, horas, dias, e cada dia que passa nós estamos ficando o quê? Velho, mas estamos ficando velho. Quando eu olho no espelho, meus cabelos estão ficando brancos. Aí eu fico pensando toda hora, poxa, até pouco tempo, até pouco tempo mesmo. Eu estava correndo na pedreira, lá no Andaraí, com 8, 9, 10 anos. Corria lá. Agora, quando eu vejo no espelho, eu tô vendo que tem muito cabelo branco. Eu já não estou aguentando de tanta dor na coluna. O nosso corpo vai envelhecendo. Isso não é privilégio de alguns, não. Isso é privilégio de muitas pessoas. Mas a minha esperança, eu sei que nesse mundo vamos ter derrota. Mas a minha esperança não é nesse mundo. Vamos ver aqui, vamos ter que comer, temos que trabalhar. Mas a nossa esperança não pode ser esse mundo. A nossa esperança é quando nós olhamos para cima. Porque Cristo veio nesse mundo para nos restaurar, para nos libertar da condenação eterna para a vida eterna. Sem dúvida, se ele obtivesse a cura, nunca mais seria necessário mendigar. Mas parece que também a religião estava sem Deus. Por isso, não tinha solução. A lição a ser tirada é a seguinte: a tua religião é Deus? Faz uma pergunta. E aí, pessoal? Fala aí, Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas acreditam mais aonde? Na religião para ser salva.
Vamos voltar um pouco um tempo atrás. Eu já até falei isso aqui. O meu patrão, ex-patrão, ele morreu ano passado. E a minha chefe, eu já falei isso aqui. Ela passou um zap para mim, Jorge. Não vou falar o nome deles porque o fulano morreu, não sei mais o quê. Reze para ele, para um lugarzinho bom. E aí? Qual é a resposta que nós temos que dar? Não vou falar isso? Não. Aí você aí você vai citar. Não, então. Então. Aí. Eu falei, nós temos orado o Senhor confortar o coração dele, da família. Porque o que eu faço? Quando trabalhei lá, todo aniversário, porque aí tem um grande porém também, nós, aonde a Tia trabalhou vários anos, trabalha na prefeitura, no salário do colégio, a Rosana também foi professora, a Ivan trabalhou na prefeitura, o Batista trabalhou no caminhão, o Silas, todos nós aqui trabalhamos em várias situações, não é? Então, lá nós somos um Pedro e um João, ou só aqui dentro? Nós tivemos. Ser aqui dentro é muito fácil. As pessoas têm que ver a diferença na nossa vida. Se as pessoas não vê, vai ver mais o quê? Uma religião. Exatamente. E esse aí, Batista. Porque é o seguinte. Exatamente. Ao Senhor. Só para passar a palavra para o Guilherme. Mas ao contrário de hoje, a gente estaria adorando quem? Ao homem. O apóstolo fulano tal, o fulano tal. E o Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo está indo para ser tirado. Fala, Guilherme. Uma pessoa perguntou no YouTube como é que a gente faz hoje com os necessitados, que muitas das vezes estão nas portas das igrejas, né? Ela perguntou como agir, como lidar com esses necessitados. É isso que eu entendi da pergunta, né, que ela fez. Gente, Voltou. Som, voltou. Valeu. Então, nós já fazemos aqui no lugar. Nós pregamos o evangelho. Todas as pessoas aqui, mas o que a pessoa quer? Ajuda. Mas qual ajuda que ela quer? som. Alô? Material. Quantas pessoas, eu já estou aqui novo, vocês já viram entrar aqui e falar assim, quero ouvir a palavra de Deus. O certo é a gente pregar, porque quando faz as... Não. Ele queria um dinheirinho. Mola. Resolver o problema deles foi de forma momentânea. Porque eu não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de trabalhar. Hoje, a gente teve pessoas novas que chegam aqui com só uma cesta básica, só assim, a resolução naquele momento.
Pode ser que dentro da nossa igreja, tem irmãos que têm se esforçado em ajudar essas pessoas de forma espiritual. Exatamente. A gente tem um trabalho, um pouco fez feito, né? A gente sabe disso, semana disso. Trabalho com as crianças deles. Muitas vezes essas pessoas estavam buscando só um problema, assim, resolver o seu problema financeiro. Mas só que a gente tem dado suporte. Exatamente. E é o meu trabalho. No caso, aquela pessoa, aquele poço, só estava no momento de fazer isso sem fazer. Isso era sendo levado pelas pessoas. Exatamente. Exatamente. Aquelas escolas que não tem nada. Seu problema, tanto físico quanto espiritual, é só que ele estou sendo uma cura física, foi o primeiro pilar na história. Exatamente. Foi o primeiro pilar da era apostólica. Assim, pilar físico. E antes, Pedro já tinha feito aquele discurso quando recebeu o Espírito Santo, veio almas convertidas. Então, aquele ali foi o primeiro pilar. As pessoas se converteram, mas físico, foi esse. Exatamente. E não só físico, porque aquele posto também, pela fé em Cristo, ele recebeu a salvação da sua alma. Exatamente. Para que ele entra ali dentro, tem que louvar a Deus. Não ao homem. E isso que ele falou, que tu olhos bem novos, mas nós temos, então, não te dá muito mais que isso, não te dá. Sua cura física, para que as pessoas pudessem entender que não era com eles que estava fazendo. Tanto é que depois ele traz um discurso duro para ele, ó, tá vendo? Você que alguém são aqui. Tá vendo aqui, ó? Não foi o nosso mérito, o nosso poder, que esse homem tá curado, não foi curado, não. Recebeu a salvação da sua alma. Não foi pelo nosso poder. Foi pelo poder de Jesus que vocês crucificaram. Vocês, os vossos príncipes, crucificaram. É no nome desse Jesus que vocês crucificaram que esse homem está ação hoje aqui. Esse homem está. Exatamente. Exatamente. Quando vamos ver no capítulo 4 também, Pedro também falando lá, 5.000 almas se converteram também. Porque o foco aqui, veio a cura, graças a Deus. Mas o foco principal é a salvação da alma da pessoa. Recebeu duas coisas. Porque agora a decisão foi do coxo de aceitar. Ele podia ser curado, ele foi curado. Mas a decisão de aceitar Cristo foi dele, do coxo. Como muitas pessoas. Não, recebi uma bênção, fiz isso, aquilo. Mas depois a pessoa não quer saber nem de ouvir, nem de botar o pé no local para ouvir a palavra de Deus. Então há uma diferença, né? A gente tem uma diferença muito grande nisso, muito grande, em Judas, que ele ficou 3 anos e pouco andando com o Senhor Jesus Cristo, com os discípulos. Ele viu os milagres que o Senhor fez, mas ele fez o quê? Não tomou a decisão ao lado do Senhor. Não tomou a decisão. Ele seguia Cristo, não para o quê? Não. Seguia aqui para seguir. Mas ele não aproveitou nada do Senhor. Muitas vezes as pessoas ficam anos e anos num banco e nunca tomam uma decisão ao lado de Cristo. É bom ficar no banco, a gente escutar, participar de várias coisas da igreja, é excelente. Mas será que eu já sou salvo? Será que realmente o Senhor me libertou, me salvou
Vamos lá, então. Outras, exatamente. Tanto que a gente vai ver também no capítulo 4, da narração deles. Muitas pessoas ouviram porque desse milagre do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá no versículo 4 parágrafo. Agora Pedro e João. Ora, se concordarmos que a religião judaica estava corrompida e que Deus se havia retirado da casa do templo, ficando ali apenas o rito, que os sacerdotes eram apenas parte da cerimonial, e não temiam mais a Deus. Olha só a responsabilidade. Não temia mais a Deus. Cadê? Não temia mais a Deus. Por que razão Pedro e João continuavam a frequentar aquele lugar? Foi o que o Batista falou. Tem pessoas salvas? Tem. Mas também tem pessoas que não são salvas. Quer seguir uma religião. A resposta a essa pergunta não seria a mesma resposta a se dar quando você pergunta por que os poucos fiéis que havia na igreja de Sardes. A mesma coisa. Era uma igreja grande, mas tinha poucas pessoas que eram fiel ao Senhor. Continuava servindo ao Senhor em uma igreja morta. Eu pensei que até que nós estávamos nos tempos atuais, na igreja da Laodiceia, né? Falei assim, os tempos estão tão ruins que nós já estamos entrando, já estamos na igreja da Laodiceia, mas não estamos ainda não. Porque lá o Senhor fala, estou pronto a vomitar. Não fala de Laodiceia, vocês. Eu vou mais agora na Sardes. Porque se a gente vê mesmo, como já foi falado, poucos fiéis. Há salvos. Mas muitas vezes, essas pessoas que falam salvo ainda não se converteram e estão vivendo uma religião. Quantas pessoas já chegaram nesse banco aqui, ficaram anos e anos sentados? Ah, tem um afastamento? Tudo bem, pode ter até afastamento. Mas a pessoa, quando se afasta, também tem um temor. Mas hoje vemos uma realidade grande. Nossos filhos. Não é filho de A, de B, de C, não. Hoje, em todo lugar, o nosso local que nós reunimos, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, se vê os filhos que foram criados desde, fala do berço, né? Desde lá como está sendo criado os filhos da... Isso é só um exemplo, uma ilustração da Priscila. Ela está criando os filhos, apresentou a igreja, ela está fazendo aquilo que todo pai, os pais cristãos fazem o quê? Trazer os filhos para aprender, para tomar uma decisão. Mas essa decisão não é nossa. É daquelas crianças que não tiverem entendimento. Hoje, o crescente número de filhos presos, filhos no caminho de homossexualidade, em todos os aspectos. Ah, não, mas é na minha família ali. Não, isso está em geral. E o que está acontecendo com nós como crentes? O que nós temos feito? Quando fala marcar uma reunião de oração, puxa vida, tá difícil. Tá difícil.
nós temos que dobrar nossos joelhos. Os dias são maus. Não é a pessoa A, nem a pessoa B, nem a pessoa C que vai resolver, não. Quem vai resolver isso tudo é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Ah, não, hoje eu vou ficar em casa porque eu quero ver o jogo do Flamengo. Hoje, cara, quando falou, deram uma sugestão de voltar à reunião de oração, né? Pouco atrás. Eu falo por mim, quando deram essa sugestão, eu falei assim, puxa vida, tomara que não volte. Tomara que não volte. Tomara que não volte. Ver hoje não, desde sempre. Só não foi isso na igreja primitiva. Que quando fala em reunião de oração, poucos irmãos. Agora, quando é outros trabalhos da igreja, nós vemos diariamente aqui. Isso é tudo, qualquer coisa, sem ser reunião de oração. É reunião de oração e reunião de estudo. Reunião, privilégio, nós temos da ceia do Senhor. Mas tem pode estar passando mal. Isso desculpa isso. Desculpa não é motivo. Agora, você deixar de vir na reunião por deixar, tem alguma coisa errada. Isso é decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Mas aí tem outro porém ainda maior ainda. Quando os filhos do Guilherme e a Raíssa estão passando mal, o que eles fazem? Irmão, ora pra gente. Não é assim que a gente faz? Ora, vai, não sai da igreja, não sai das reuniões. Mas aí quando os filhos da Raíssa e do Guilherme estiverem tão bons já, eu não vou mais não. Estou falando um exemplo nosso. Isso é só um exemplo nosso. Isso que acontece conosco. Quando estamos... Está tudo bem, tranquilo, né? Aí esquece as reuniões. Eu estou dando só um exemplo, só. São SARS e a vida dos Exatamente. que não haviam contaminado as suas testes. E a experiência de uma igreja que estava de uma religiosidade. A gente olha para a terminação segundo o poder da vida da verdade. Essa maritana. Então ele fala, se avaliarmos a questão local, não vai igreja de tempo. A questão não é se os outros são fiéis, mas se ser dele. Então, diante de Deus será cada vez. Exato. Exatamente. Tanto que um irmão, ele falou uma coisa muito interessante lá no Rio de Janeiro, falou assim, quando a família toda falta às reuniões, o que acontece? O fogo, aquele foguinho da brasa, apaga. Mas pelo menos se alguém vem da família, vai fortalecendo. Vai fortalecendo. Se todos nós ficarmos em casa, vamos se enfraquecer. O tempo da pandemia mostrou isso claramente. Claramente. Foi uma dificuldade tremenda para voltar a se reunir. Foi uma dificuldade tremenda. Quando a gente viu isso, no pão e no vinho. Mas por que o pão e vinho? Colocar a mão. Não, a gente tem que fazer um jeito para não tocar no pão. Aí,
Esquisito aí, né? Na pandemia aqui, todo mundo saiu para fazer compra, não foi isso? Todo mundo tinha que sair, senão ia morrer de fome. Mas o que eu mais admirava era do dia 28, 29, 30, 31, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. O que acontecia com esses dias? Vira no banco. Ó, aí os bancos fizeram uma separação assim, um negócio aqui, outro aqui, mas não tinha essa separação não, era um em cima do outro. E na hora de pegar o cacau, faz-me rir. E o que acontecia? Pegava de qualquer jeito, me dá meu dinheiro que é meu. Mas do pão e do cálice, mas isso foi, não pode mais. O pão tem que inventar uma coisa que a gente não toca no pão. Tudo bem, a gente tem que ter cuidado. Mas tem que ter cuidado sim. Mas por que também não tem cuidado com outras coisas? Eu falei assim, eu estou falando isso porque a gente entregava folha, eu marco aqui na rua, e vocês também sabem disso. Quem passava no banco, né, Esther? Tá, é ruim. Então, aí, quer dizer, eu vi até aqui uma coisa interessante. Se for uma irmã, pode falar porque ela falou no grupo? Eu disse, não, irmãos, fique em casa. Assim, falou assim mesmo. Eu falei, casa, não vou falar o nome dela porque... Fique em casa, não sei mais o que, não sei mais o que. Não abra nada, não abra loja. Mas ela tinha tem uma loja. E estava funcionando. Mas, pô, peraí. Manda ficar em casa, mas qual é o... Eu posso ficar em casa, mas ela não pode? Ué, é hipocrisia isso. Isso é uma religiosidade. Isso é uma religiosidade. E só voltou o trabalho meio pela misericórdia de Deus. Pela tanto. Vocês que são mais grana aí, o disco, são mais aqui. Faz uma conta. Antes da pandemia, quantas pessoas tinham? E atual, quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem? Faz uma conta só. É o que a gente vê aqui. Deixa eu trocar o... Pois então, o que a gente vê aqui é uma das passagens mais preciosas que aprovam ou afirmam que Deus ainda tem um plano com o povo de Israel e que a primeira vinda de Cristo não cessou todas as promessas prometidas, porque cita um tempo de refrigério e cita que a partir de quando os judeus se converterem em massa, o Senhor vai voltar para a terra. Isso comprovando que antes da segunda volta de Cristo haverá uma grande conversão do povo judeu.
pois Pedro estavam falando ali para os irmãos, né, que são judeus, né? E esse texto é fantástico nessa perspectiva. Não sei se foi isso que o Levi queria, mas eu gosto muito dessa passagem de Atos capítulo 3. Capítulo 3, a mensagem de Pedro resultou a conversão participativa. Exatamente. Mas por quê? Como ele falou aí. Porque foi pregado o Senhor Jesus Cristo. Porque quando o coxo entrou lá, aquilo que Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre mostrando quem? O Senhor Jesus Cristo, que tinha que ser salvo por ele. Se alguma cura é através dele. Não, Deus usa o homem, mas a glória é do Senhor. Só encerrando aqui a conclusão, fico feliz que o mendigo, na conclusão do o irmão que escreveu a revista, fico feliz que o mendigo recebeu os 2 apóstolos muito mais do que pediu, assim como a rainha de Sabá, dou muito mais do que pôde ofertar. A igreja, o corpo de Cristo, precisa ser assim. Ela precisa dar ao mundo muito mais do que eles imaginam precisar. A rainha Sabá falou que as informações que ela tinha recebido a respeito do reino de Salomão era em parte verdade, mas não lhe contaram metade. A metade. O mundo precisa nos olhar assim como a igreja. Se vieram para ter o que falar de nós, que saiam cheios do que falar do Senhor Jesus. Se vieram atrás de uma ajuda, que saiam cheios da vontade de ajudar o reino. Se vieram porque ouviram bem do nosso respeito, que digam foi o melhor que eu ouvi. Não precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros despenseiros. Então, é isso, irmãos. Que realmente a lição, nesses dias atuais, possamos estar vivendo uma vida realmente para servir o Senhor, para pregar, para anunciar. Não, pregar, tudo bem, mas nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Quando as pessoas nos vêem na rua, tem que ver o quê? Não o velho homem, tem que ver um novo homem, uma nova vida com Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando e completando aquilo que não foi completado no coração de todos nós. Muito obrigado. E chegou numa situação. Ele era um homem do mundo, meu avô Gerson Antunes. E chegou numa situação de estar entregue mesmo ao alcoolismo. E passando por uma igreja evangélica, ele ouviu um coral ensaiando. E entrou. E um irmão teve misericórdia dele e sentou lá perto dele, ou chamou para sentar, alguma coisa assim. E ele ficou ali escutando aquele coral. E aquela palavra daquele irmão, aquele consolo
que ele deu a ele, falando a respeito do que Jesus podia fazer na vida dele para tirar daquela situação, fez com que ele retornasse. E a partir dali, ele se interessou pelo evangelho e aceitou o Senhor Jesus. Ele não viveu tantos anos depois disso, porque ele morreu jovem, morreu novo. Quando ele morreu, meu pai tinha 13 anos. Eu fico pensando, se não tivesse aquele carinho, aquele amor, aquela atenção daquele irmão que deixou lá o coral e veio se encontrar com ele, como geralmente os irmãos fazem, porque geralmente uma pessoa alcoolizada entra, causa tumulto, mas teve aquele carinho de sentar com ele, falar do Senhor com ele. E quantas vidas ele alcançou depois que ele se salvou. E curiosamente, através do trabalho com o coral. Então o Senhor Deus tem planos e a gente tem que olhar para as pessoas lembrando disso. O Senhor Deus tem planos para aquela vida. E nós, às vezes, estamos incluídos naquele plano e tiramos o corpo fora. Precisamos orar ao Senhor, pedir orientação para enxergar que todos mesmo, todos, são amados do Senhor. Outro dia entrou aqui uma moça num desespero, uma coisa terrível. E eu fiquei observando o carinho que o irmão que foi falar com ela teve. Mesmo ela irritada, mas o irmão foi carinhoso com ela. E eu penso sempre nisso. Meu avô passou por essa situação. E Deus o libertou dela, através do carinho e do cuidado dos irmãos. Realmente. A Tísia não falou ainda mais uma coisa, não. Do irmão lá de Miguel Pereira. Que falou que teve uma conversa com ele. Aquele irmão que pregou. Então, que voltou aos caminhos do Senhor, né? Acho que estava afastado também. E conheceu o avô da Tísia e falou, cara, ainda bem que ele só falou bem mesmo. Não foi? Só falou coisas boas mesmo assim. E ele nem sabia que estava em frente a ela, né? E um dos trabalhos, eu acho que até um ministério da igreja, quando tem pessoas lá fora na recepção para receber, porque é igual uma loja que vende qualquer coisa. Se você tratar o cliente mal, ele nunca mais volta e pelo contrário, ele vai espalhar isso para todo mundo. Mas quando você trata bem a pessoa, ela vai querer o quê? Voltar, retornar. Vai querer retornar. E vai falar para as pessoas. Eu conheço um irmão, a gente também conhece. Eu acho aquele irmão fantástico. Assim, ele é diácono lá de São Carlos. Seu Osmani. Eu vou te falar um negócio. Não tem uma pessoa que não fica perto dele. Na hora de aquela voz mansa, aquela coisa carinhosa, aquele amor de trazer a pessoa, ele fica lá na entrada da São Carlos. Para mim, ele é um dos maiores exemplos que eu já vi até hoje como cristão. Sim. Porque esse é o cartão. Quando você recebe a pessoa, bem, é difícil. A vida é difícil. Mas temos que receber bem. O Senhor pode estar abençoando todos.